Olá, seja bem-vindo ao canal Petróleo com Paulino. Nesta aula tu vais aprender o que é o petróleo, processos de formação de petróleo, importância do petróleo e um pouquinho sobre o historial interessante do petróleo da indústria petrolífera em Angola. Para uma ligeira percepção do que eu irei frisar, vamos ver algumas imagens e depois voltar para a explicação. Nesta imagem nós temos o petróleo, aqui temos uma plataforma de extração, temos o gás natural, camadas de sedimentos, temos animais marinhos, algas marinhas, sedimentos ou matéria orgânica. Olha bem, existem inúmeras teorias relativamente ao processo de formação do petróleo, ou o que é o petróleo, porém, eu irei apresentar várias teorias, ou algumas teorias que eu trouxe para vocês sobre o processo de formação de petróleo. A primeira teoria diz que o petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática ou de animais marinhos depositados no fundo dos oceanos ou mares e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre a matéria depositada no fundo do mar transformam-no em uma massa viscosa de coloração negra denominadas de jazidas de petróleo. A outra teoria sobre o processo de formação sobre o que é o petróleo também afirma categoricamente que o petróleo é uma mistura de substâncias oleosas, geralmente menos densa que a água, com cheiro característico e com coloração que pode variar desde incolor, castanho claro, passando para o verde marrom até ao preto. A outra teoria sobre o petróleo diz que o petróleo também é considerado como uma mistura de substância, ou seja, uma mistura de substância, neste caso, constituído por carbono e hidrogênio. Também pode ser uma combinação complexa de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos, aromáticos, e também podendo conter pequenas porções de oxigênio e nitrogênio. Porém, acho que eu frisei muito sobre teorias do petróleo e tudo mais, ou sobre o que é o petróleo, mas para que tu saias do meu vídeo com uma explicação e um conceito simples sobre petróleo, eu quero que tu memorizes as partes essenciais, mas não fuja muito do padrão de que o petróleo é uma mistura de substâncias, correto, formadas por hidrogênio e carbono. Agora vamos passar para uma outra etapa, que é a origem etimológica do petróleo. Porém, o petróleo provém do latim, em que petrolion, nesse caso petrolion, em que petros significa pedra, oleon significa óleo. Podemos concluir que o petróleo significa óleo da pedra. Para que não haja aquela complicação do que o que é petróleo, o que é hidrocarboneto, deixa eu dizer que o hidrocarboneto também é uma mistura de substância, um composto, neste caso, formado por carbono e hidrogênio. O petróleo podemos encontrar dentro dessa classificação dos estados de agregação do hidrocarboneto. Geralmente ele pode ser líquido, gasoso e sólido. O petróleo nós encontramos no estado líquido. No gasoso encontramos o gás e no sólido o carvão mineral. Eu acho que conseguiram perceber um pouquinho sobre o primeiro item, sobre o conceito do petróleo, um pouquinho sobre formação e a origem etimológica sobre o petróleo. Agora, qual é a importância que há em estudarmos petróleo ou saber sobre a origem, um pouquinho sobre o petróleo? Portanto, o petróleo também é um fluido. Sendo fluido, também é considerado também hidrocarbonetos. Passo aqui novamente o pleonasmo. Mas o que nós devemos saber é que o petróleo não é só utilizado como combustível fóssil. Ele também é utilizado neste caso para fabricação ou para óleos lubrificantes, plásticos e cosméticos. Ele também é utilizado para produzir, ou digamos, o petróleo também, ou dentro do petróleo nós podemos obter outros derivados. Eu irei te fazer uma aula que vou abordar sucintamente sobre os derivados do petróleo. Agora, vamos frisar um pouquinho sobre o historial que eu acho interessante do petróleo em Angola. Porém, a exploração de pesquisa e petróleo em Angola deram-se início em 1910, sendo o primeiro poço de petróleo perfurado em Angola em 1915, sendo a primeira descoberta comercial de petróleo ocorrida em 1955 no Vale do Kwanza, feita pela Petrofina. A Petrofina, com apoio do governo colonial, criou a Fina Petróleos de Angola, PetroAngola. Dentro do período de 1910 a 1975, ocorreram inúmeras atividades petrolíferas em Angola. Atividades essas que culminaram com cerca de 3.000 quilómetros de sísmica 2D desenvolvidas nas áreas das bacias, ou nesse caso nas áreas onshore e offshore das bacias do Baixo Kwanza e do Congo, ou nesse caso em Cabinda. E neste período foram descobertos cerca de 300 poços de exploração, pesquisa e avaliação, sendo 80 na bacia do Kwanza e 220 em Cabinda. E Angola tornou-se num país exportador de petróleo em 1968, tendo atingido o seu pico de produção em 1974, e com o andar da independência em 1976, criou-se a grande concessionária nacional, que é a Sonangol, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola. Porém, este foi o meu vídeo curtíssimo
sobre conceitos introdutórios sobre petróleo, importância do petróleo, bem como um pouquinho da história do petróleo em Angola. Porém, no próximo vídeo eu irei frisar mais sobre as teorias de formação do petróleo, sobre rochas capiadoras, rochas selantes, e espero que tu não percas nesse caso e que tu atives o sininho aí para que eu possa ter mais seguidores, mais pessoas possam acompanhar os meus conteúdos e assim sair enriquecido. Não esqueça, vou te dar um lembrete, que é o slogan do meu canal. Neste canal nós saímos do zero até o campo petrolífero. Se tu não entenderes o petróleo, não entenderás o que é a indústria. Então estamos juntos e obrigado a todos. Nos vemos na próxima aula.